Olá, o meu nome é Luísa Baroni e eu separei alguns trechos de aula do Baroni Educar que falam sobre temas importantes, relevantes, que muita gente tem curiosidade e tem dificuldade de entender também. Então, como nossas aulas online, elas são ao vivo em tempo real, então mantém toda aquela qualidade realmente da presencial, da sala de aula, eu tô separando esses trechos aqui. É uma playlist, então tem várias partes. Preste atenção para acompanhar tudo direitinho e vamos lá pro vídeo. A gente vai começar nessa aula, essa disciplina, falando sobre uma parte muito importante do desenvolvimento humano, né? Acontece na infância, mas não é desenvolvimento infantil, é desenvolvimento humano, porque a gente carrega isso para o resto da nossa vida, que é o desenvolvimento psicossexual. O que é o desenvolvimento psicossexual? Bom, psico tem a ver com psicológico, né? E sexual tem a ver com a nossa libido. O que é libido? Libido é a nossa energia de ação, tá? Apesar desse nome sexual, libido, estar relacionado ao ato sexual, não é bem assim, tá? Por quê? Porque na psicologia, né, para o Freud, o sexo, né, a energia sexual, que é a libido, ela é uma energia de vida. E ela aparece também no ato sexual, né? Que é uma ação de vida, né? De procriação, mas ela aparece em toda ação de vida. O que é uma ação de vida? É você sair de um lugar e ir para outro para comer, por exemplo. A gente podia ficar economizando energia deitado na cama, mas a gente vai porque a gente quer comer, a gente quer se alimentar, a gente quer sobreviver. A gente quer se divertir, porque a gente quer viver, porque a gente quer ser feliz. Então, é uma ação de vida, tá? Então, é importante definir isso, porque o libido e sexual hoje a gente associa muito ao ato sexual. E não é isso só, né? O ato sexual ele é libido também, mas é uma direção da libido. Toda a energia de ação, de você fazer algo, é uma energia libidinal, tá? Você pode dizer, a gente pode usar um termo assim, como algumas pessoas falam, que é, ai, cara, eu tenho muito tesão em pular de paraquedas. É nesse sentido desse prazer, dessa vontade de fazer, que não está ligado somente ao ato sexual. Ok? E essa energia sexual, né, essa libido, ela existe desde do útero, né? Então, quando a criança ela se movimenta no útero, ela já está expressando libido, né? Então, a gente vai desenvolvendo o nosso direcionamento libidinal, ou seja, o nosso universo de desejo vai ficando mais complexo, mais rico, né? De acordo com o nosso desenvolvimento físico e a nossa maturação intelectual. Ou seja, conforme a gente fica mais inteligente, vamos dizer assim, tá? Conforme a gente fica, né, mais maduro intelectualmente, né? Que inteligência pode estar ligado ao conhecimento acadêmico, né? Mas é um amadurecimento intelectual, uma percepção de mundo melhor, um cérebro mais maduro. A gente vai desenvolvendo também uma nova relação com o mundo, uma nova relação com o outro e novos interesses libidinais, tá? Então, um neném recém-nascido, os interesses libidinais dele são basicamente se nutrir, né? Mamar, tá protegido, então tá ali, né? Num colo, num lugar quentinho, apertadinho, confortável. E tá bem alimentado, tá ter dormido o suficiente, não tá com nenhuma dor, não tá... Se tiver isso, acabou os interesses libidinais dele. Conforme a criança vai crescendo, vai aumentando. Ela já começa a gostar de brincar. Então, ela gosta de carrinho, ela gosta de boneca. Ela gosta de ganhar presente. Ela gosta de ver um desenho. Ou seja, os interesses, ouvir uma música. Os interesses libidinais dela vão aumentando. Ou seja, ela vai tendo libido, ela vai tendo desejo em outras coisas que ela não tinha quando era recém-nascida, né? E aí vai se complexificando cada vez mais conforme a gente vai crescendo, amadurecendo e entendendo o mundo. Beleza até aí?
Bom, e aí, né, quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa portadora de uma deficiência intelectual, especificamente um TEA, por exemplo, né? Mas isso vale para qualquer deficiência. Vou usar o exemplo aqui do TEA, mas isso serve para qualquer deficiência intelectual, que é o seguinte: às vezes a maturação intelectual não acompanha a idade biológica. O que que isso significa na prática? Às vezes, um adolescente de 16, 17 anos, ele está numa fase psicossexual que normalmente se atribui a 5 anos, a 4 anos, tá? Então, ele pode estar tendo comportamentos que não, entre aspas, deveriam, ou melhor, que não acompanham a idade dele, né? Vou dar um exemplo aqui do TEA, como eu falei que ia dar. É muito comum TEAs se acalmarem por estimulação sensorial, principalmente na boca, né? Que é aquele mordedor sensorial, que é excelente para usar com TEA. E o que que acontece? Quando o que que é isso, né? O que que é esse morder? Ele está muito ligado à fase oral infantil, ou seja, esse jovem, que às vezes é um adulto, né? Ele não superou, ele não ultrapassou completamente uma fase que regularmente as crianças atravessam ali por volta dos 2, 3 anos, tá? Ele não amadureceu o suficiente essa parte do cérebro dele, né? Desse desenvolvimento, e ele ainda está apegado, né, a uma fase muito anterior à idade cronológica dele, ou seja, a gente chama isso de apego oral, tá? Que ele ainda tá, né? Ele ainda tá no apego oral, ele ainda tá nessa fase oral e ele não amadureceu, né, intelectualmente na sua percepção sobre o mundo o suficiente para abandonar a fase oral. Então, eu vou passando aqui, agora eu vou passar as fases segundo Freud e vou dar mais ou menos as idades. Porém, entenda que essas idades é média regular. Até crianças que não têm um transtorno de desenvolvimento específico podem sim apresentar algum tipo de diferença nessas idades por N questões, né? Por questões, às vezes, de cuidados que os pais têm, por questões de vivências particulares, por questões de trauma, por questões de alguma coisa que não sai, né? Foge do regular. Por exemplo, crianças que não têm nenhum problema de desenvolvimento, mas que cresceram, né? Que viveram essas mudanças de fase de pandemia. Então, né, a gente já está vendo relatos de que estão atrasando o desenvolvimento dessas fases. Elas deveriam estar, né, numa situação muito diferente da que elas estão hoje, né? Elas deveriam estar, por exemplo, sendo introduzidas à escola, que abre uma série de questões ali para ela, e ela não foi por causa da pandemia. Ela deveria estar tendo contato com outras crianças e não teve por causa da pandemia. Então, assim, essas fases, elas são a média, né, em situações normais, em situações comuns, e na média de idade das crianças. Então, eu vou dar idades para a gente ter uma noção. Essas são as idades padrões, né, as idades que a gente entende dentro das DCMs, né, que são as regras médicas, né? Então, todo pediatra, todo psicólogo, todo psiquiatra, todo neurologista, todo pedagogo vai seguir, né? Psicopedagogo vai seguir essas idades, mas é importante entender que elas não são papum, tá? Elas têm situações adversas, condições adversas,
internas, quer dizer, ou seja, da própria criança, ou externas, que podem modificar as datas dessas fases, tá? As épocas que as crianças passam por cada fase. E aí, gostou? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. E lembre de assistir todos os vídeos da playlist. E também acessar o site barondocar.com.br para ter mais informações sobre os cursos. Até lá, tchau!